É um cara que ama principalmente o espírito esportivo e o movimento olímpico e aquilo tudo que o movimento olímpico nos traz. Então, é uma honra ter você de novo com a gente. Seja bem-vindo a esse palco e espero que você se divirta no processo. Boa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Bom. Tá. Testei aqui. Pessoal, a princípio eu não gosto muito de microfone, mas se tá dando para ouvir aí a galera que tá longe? Excelente. Então, a princípio eu vou sem, se começar a baixar, vocês me avisam, e aí eu coloco o microfone. Na verdade é um prazer enorme voltar a falar com vocês. Eu tive no primeiro congresso, que foi lá na Escola de Educação Física e Esporte. Gostei muito de ter isso aqui. Eu acho excelente que vocês tenham essa iniciativa. Por isso que eu fiz questão e faço questão sempre de estar presente, comunicar, estar perto de vocês da forma que eu puder ajudar com as questões que eu tenho um pouco mais de profundidade de estudo. Quero sempre estar perto de vocês. Eu acho isso sensacional. Como o Lucas falou, e eu agradeço muito por novamente estar aqui falando com vocês. Eu gosto muito de esporte. Isso é o que me move. Muito, muito. É o que me deixa feliz de falar, de conviver, de viver. Então, ver muitos treinadores e pessoas envolvidas com a modalidade que está em crescimento, e claramente crescimento, é muito legal. Como eu trabalho com rugby, eu posso dizer que, infelizmente, a gente não tem esse tipo de iniciativa. E eu acho sensacional e a gente tem que aproveitar o máximo possível desse tipo de iniciativa. Trocar ideia entre vocês, estar sempre muito aberto, isso é sensacional. Eu sou uma pessoa que não estou ligado diretamente ao futebol americano, mas vocês estão aí todos para ouvir, tem alguma coisa diferente que eu posso trazer para vocês, principalmente como reflexão. Não necessariamente vai ser aplicado agora, amanhã, mas vai trazer uma reflexão e vai fazer com que vocês conversem bastante a respeito. Isso vai fazer com que a modalidade cresça. E é por isso que eu gosto muito de estar aqui. Beleza? Eu vou falar um tanto, e aí eu preciso que vocês tragam qualquer tipo de dúvida ao longo da apresentação. Não esperem até o final, por favor. Porque alguns dos conceitos que a gente vai falar aqui vão parecer meio estranhos para quem não está muito acostumado. A gente vai colocar alguns exemplos e eu espero que os exemplos eles ajudem a entender o que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, são conceitos que muitas vezes vai ser a primeira vez que vocês vão ver. E aí, traz a dúvida. Vamos buscar exemplos e exemplos que vocês consigam acessar dentro da realidade de vocês. Rapidinho falando, só porque eu coloquei aqui, vocês devem ter reparado que meu nome é Felipe Schultz, mas é Ademir Arruda também. Então, basicamente, eu tenho uma dupla personalidade. Para quem já estava no primeiro congresso, eu sou obrigado a falar isso porque é o meu nome inteiro. E aí eu tenho, de fato, uma dupla personalidade. O Ademir Arruda é primeiro e último nome, e na Escola de Educação Física e Esporte é como acabam me chamando, porque a partir do momento que eu terminei a graduação, comecei a fazer mestrado, comecei a fazer doutorado na área, e aí precisava escrever artigos e tudo mais, e acaba que o primeiro e último nome é o que sobressai. Mas o que eu gosto muito é o esporte em si. Então eu gosto de estudá-lo por fora, escrever a respeito, mas eu gosto muito de participar, de estar dentro. Então o Felipe Schultz, que é como eu me apresentei para vocês, é o cara que, preparador físico, é o cara que estava presente, vocês vão ver aqui nos grupos de estudos, principalmente para a gente agora é análise de desempenho, mas também de planejamento e monitoramento de treino, por isso que eu trabalho também como preparador físico. Então, para mim, o principal é desempenho. A parte de preparação, a parte de análise, o esporte em si, a gente precisa de desempenho. Esse é o foco, e é isso que eu quero que a gente converse. A gente vai falar um pouco da evolução da análise de desempenho, porque como a gente, para quem é da área de educação física, já está um pouco mais acostumado, mas a parte da preparação física, em geral, foi um pouco mais estruturada e é um pouco mais simples, um pouco mais fácil de lidar. Então, é um pouco mais fácil de trazer números para a parte de preparação física. É muito mais fácil eu fazer um teste físico do que eu analisar um jogo, por exemplo. Então, a parte de análise de desempenho foi andando por aí. Então, vamos começar. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de análise de desempenho. Então, vai ter uma parte um pouco mais numérica, um pouco mais de preparação física, como eu falei, muito por conta do histórico.
a gente vai falar um pouco de análise a partir de biomecânica, a parte fisiológica, e aí a gente entra na parte de análise de jogo. Em relação à análise de jogo, a gente vai falar um pouco sobre análise notacional, que talvez a gente já use bastante. Provavelmente a gente chama de outro nome, de scouting, por exemplo, análise notacional. E aí a gente vai entrar um pouco nos conceitos de análise com a interação, considerando a interação com o ambiente. Falar um pouquinho de sistemas dinâmicos. Já é um conceito um pouco diferente, mas a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Sempre que eu falo de treinamento, eu preciso sempre começar com isso aqui. Por quê? Porque ser treinador, ser preparador físico, ser analista de desempenho, ser qualquer coisa relacionada ao desempenho de um atleta, principalmente quando a gente está ligado diretamente a esse atleta, a gente precisa muito de arte e de ciência. Como assim? No final das contas, a gente precisa de informação, de fato científica, dados, conceitos e resultados e metodologias para que a gente tenha sustentação naquilo que a gente está fazendo. Por outro lado, se eu não considerar as minhas experiências, se eu não considerar a minha interação com o atleta, se ele não confiar em mim, não adianta nada eu ter o melhor planejamento, eu ter a melhor análise, eu ter o melhor treino, se ele não fizer 100% o que eu estou pedindo. Então a gente precisa muito de uma sustentação e muito, entre aspas, aqui de um convencimento. Se a gente não convence o atleta de que o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo para ele é o melhor para esse momento, e muitas vezes isso, muitos de vocês provavelmente já vivenciaram, tá, mas isso eu já fiz uma vez e não deu certo. Tá, mas era com outra equipe, era com outras pessoas, era um outro momento da temporada, era com outro adversário. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar dessa forma. E sim, a gente vai ter que ter um pouquinho de teoria. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, principalmente, trazendo os exemplos. Eu quero que vocês sempre pensem nos exemplos de vocês, em como eu consigo trazer essa lógica metodológica, essa lógica das teorias, para a lógica de vocês. Como eu consigo convencer meu atleta a partir dessa argumentação que ele está apresentando aí? Ou não também, pode ser que não. Mas o principal é, se sim, vamos tentar junto caminhar nesse sentido. Iniciando a análise de desempenho, o principal é, o que é análise de desempenho? Basicamente, a gente começa com a observação dos comportamentos, do que acontece dentro de um jogo, o que acontece dentro de um treino. Então a gente precisa entender que esse é o ponto central, é a observação de comportamentos, a observação do que acontece, seja em treino, seja em jogo. E como que a gente faz isso? A gente registra. Esse é o ponto central da análise de desempenho para a gente. A gente precisa ter começar a numerar, a trazer os comportamentos para números. Então a gente vai observar o que acontece e tomar nota do que acontece. A partir daí a gente tem interpretação. A gente vai falar sobre isso algumas vezes ao longo da palestra, mas é muito importante. Às vezes a gente tem 1 milhão de números, 1 milhão de resultados, 1 milhão de scouts que não adiantam de nada, se eu não conseguir interpretar e usar esses dados. Dado por dado, o computador resolve. O que a gente precisa é olhar esses dados e, ok, a partir daqui, como que a gente ajuda o treino, como que a gente ajuda o desempenho. E o principal é isso, né? A gente vai interpretar para ter um aprendizado, para que a gente consiga usar na prática. Basicamente, no treino. Sistematicamente treinando, a gente vai ter esse comportamento no jogo. Então, esse é o ponto central para a gente aqui. Observar, tomar nota, interpretar e trazer para o treino. Tão simples quanto isso. Eu gosto muito de dizer que a questão é diferente, muito diferente, o simples do fácil. Muito diferente. É simples isso. Eu observo o jogo, tomo nota das coisas que são importantes, interpreto esses dados, mudo no meu treino, tenho um comportamento no jogo. Excelente. É simples. É fácil? Não tanto. Pode perguntar. Nesse momento, a gente vai acabar tomando a nota, interpretando, e aí sim a gente vai direcionar comportamento. E aí, muito provavelmente, entra o feedback. Por que eu dou o feedback para o atleta? Primeiro, para ele saber
e segundo, para ele aplicar. Certo? Então, esse é o ponto central. Tem os dados, analisa os dados. Atleta, está acontecendo isso. É para acontecer isso. Vamos junto fazer um treino para a gente chegar nesse segundo ponto? Aí a gente dá o feedback. E aí a gente... É um dos nossos desafios e por isso tanto a gente precisa daquela criatividade que a gente falou, que a gente precisa muito de arte. Como que eu transformo um dado e uma boa interpretação em uma mudança de comportamento no campo? Esse é um desafio enorme que a gente tem para todas as áreas. Mas é para isso que nos pagam, vamos dizer dessa forma. Esse é o nosso trabalho. Para mim, essa é a minha maior diversão. Modular comportamento para que tenha um melhor desempenho. Isso é o que me diverte muito. Então vamos lá. Basicamente, a análise de desempenho ela pode ser separada simplesmente, bem simplório, em quantitativa e qualitativa. Então, basicamente, a quantitativa, a gente vai olhar para o jogador, a gente vai pensar em, basicamente, ações técnicas, não necessariamente ação da técnica de passe, da técnica de recepção, também o é, mas muitas vezes da técnica de corrida, de como foi esse movimento que ele fez. Tudo entra aqui, porque a gente está focado no jogador. A gente está pensando nas ações. E a gente vai quantificar, fez uma ação, fez duas ações. Então a gente vai fazer uma quantificação um pouco mais simples. E depois a gente vem para a análise qualitativa, que aí a gente vai pensar na equipe. Aí a gente vai pensar na organização de como aconteceu determinado comportamento. E aí a gente vai fazer uma análise de sequências. Então, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, mas eu já estou dando spoiler. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Basicamente, ao longo da história, é um pouco mais fácil, a gente já falou um pouquinho a respeito, de saber qual que a gente começou, como a gente começou a análise, né? A gente começou pela quantitativa. Pelo simples fato de ser mais fácil de fazer e de, dentro da lógica de um staff, em geral, o preparador físico era o cara que era formado para fazer isso. Então, ele queria saber qual a distância total que um atleta percorria dentro do jogo. E foi assim que começou. Mais ou menos não. Esse primeiro artigo que foi... que a gente tem conhecimento, 1976, e ali tem... qual foi a distância total percorrida pelos atletas em 1976? Tá, mas ali a gente não tinha GPS. Ali a gente não tinha um monte de câmera que consegue sincronizar e ver a distância. Então, como que foi feito? Não tão simples, quer dizer, não tão fácil, mas bem simples. Filma cada um dos jogadores ao longo do jogo, vê se ele está andando, se ele está correndo, se ele está correndo em alta intensidade, vê o tempo que ele ficou em cada um desses. Andando é mais ou menos 6 km por hora, correndo é 12, correndo em alta é 18. Segundo por segundo e faço a somatória. Não é tão fácil assim. Mas é simples, né? Algo razoavelmente simples. Mas você imagina o trabalho que essa criatura teve naquele momento. Ainda bem que hoje em dia a gente tem algumas evoluções tecnológicas que conseguem nos ajudar bastante nesse sentido. E aí a gente segue um pouquinho nessa linha. Basicamente a gente olha para o atleta e vê a posição dele ao longo do tempo e faz o acompanhamento disso. A gente consegue ter uma quantificação das variáveis físicas, beleza, já comecei a analisar o jogo. Não, mas é tão análise de jogo? Por que não? Eu sei o deslocamento desse atleta ao longo do tempo. Não é, talvez, a análise mais complexa que a gente gosta. Mas aqui a gente já começa a ter mais informações sobre o jogo. Jogo de futebol, o atleta corre mais ou menos 8 km por hora, 10 km por hora. Beleza, eu começo a ter informação a respeito. E aí isso ao longo do tempo, e ainda bem que foi aumentando a tecnologia a respeito. Principalmente por quê? Porque são informações legais, as pessoas gostam de saber isso e de fato muda o treino. Se eu sei a distância total que meu atleta corre durante um jogo, eu sei mais ou menos como que eu tenho que treinar para ele estar bem no jogo. Então esse é o ponto principal do que a gente falou lá no começo. Me ajuda no treino? Pode ajudar no comportamento do jogo? Sim e sim. Excelente. Seguimos nessa linha.
E aí, hoje em dia, a gente tem muitas formas de avaliar qual foi, por exemplo, a distância total percorrida. Aqui a gente tem diversos estudos com diversas formas, seja GPS, seja por câmera, seja por olhar cada um dos jogadores ponto a ponto. A gente consegue fazer isso de diversas formas. Então, o número de trabalhos e o número de informação, a quantidade de informação, né, que a gente tem disponível hoje a esse respeito, já é bem grande. Mas aí a pergunta para vocês. Vocês sabem qual a distância percorrida por um jogador durante o jogo de vocês? Sim? Ótimo. A gente já tem uma informação. Porque temos uma máquina que fizeram uns engenheiros jogadores que Sim? mide a distância com uns sensores. Perfeito. Uma lógica muito parecida com a lógica do GPS. Então a gente já sabe mais ou menos como que isso acontece. Começamos a quantificar isso. Por quê? Pode ser importante ou não para você como treinador, mas é uma informação que vai te trazer resultado na hora do treino? Se você falar que sim, pensa em como a gente pode quantificar isso. Se você falar que não, deixa para lá. Não quero saber distância percorrida, não quero saber distância percorrida em alta intensidade. Pero, por ejemplo, tenemos un estadístico que mide Sí. cuánto tiempo está la ofensiva, la defensa, cuántas veces entró esta persona a la ofensiva, cuánto nos demoramos en anotar, cuánto nos demoramos en avanzar. Perfecto. Todo eso, y después se va viendo si logramos el 60% del otro partido, comparamos un partido con el otro, Sim. si fue mejor o peor en cuanto a los tiempos, al avance, etc. Boa. Excelente. Alguém mais tem informação sobre isso? Isso é importante, porque saber, para vocês, isso é importante? Eu quero saber isso. Se eu quero saber isso, eu preciso pensar em formas de fazer isso. Não sei se é... A gente já tem exemplos aqui. Eu posso fazer análise notacional, tomar nota. Quanto tempo ficou um atleta dentro do campo? ¿Sabes qué? No necesitas tampoco tanta tecnología, puede incluso con un cronómetro Sim. tener una persona que esté ahí. Cronometrando e resolvemos. Esse é o primeiro ponto que não necessariamente vocês vão usar, mas já para começar a refletir. Essa informação é importante? Eu vou mudar meu treino a partir disso? Se sim, vamos pensar em como. É um cronômetro? Beleza. É número de snaps? Beleza. É tempo no campo? Beleza. Como que eu consigo resolver esse problema que eu criei a partir desse momento? O estatístico do nosso time, ele mede por snaps. Sim. Quantos snaps ofensivos nós fizemos, quantos snaps defensivos, quantos ofensivos o outro time fez. Perfeito. Eu não tenho individual de jogador, mas daí eu precisaria de uma equipe maior para isso. Mas em questão de snaps, de ataque e defesa, nós temos uma noção legal do jogo. Excelente. É a primeira provocação que eu queria com vocês. Uma questão que, basicamente, é preocupação de preparador físico. Pode ser. Mas isso não pode determinar o desempenho da minha equipe? Se pode, sim. Nosso time, a gente já fez isso no feminino para começar a fazer estatística, passar menos tempo dentro de campo da defesa. A gente chegou à conclusão que a defesa passava mais tempo dentro de campo do que o ataque. E aí, nessa nova temporada, a gente passou menos tempo em campo do que o ataque, e isso faz o desempenho das principais jogadoras melhorar. Perfeito. Então, sim, Por ejemplo, nuestro equipo, sim. porque nosotros aparte de ser de la federación tenemos un equipo que es felino y hay equipos que nosotros sabemos que podemos ganarles. Entonces, por ejemplo, les decimos a la defensa que no puede estar más de 3 minutos en el campo. Sim. No los dejamos más de 3 minutos porque me tienen que devolver en 3 minutos a la ofensiva. Sim. Pero ya porque lo tenemos. A noção de quanto é. Que no pueden demorarse más de ese tiempo en hacerlo. Perfeito. Primeira feita. Discutimos a respeito. Esse era o ponto central já de início. Começar a trazer questões que podem ser muito simples, muito que a gente parece nem dar tanta atenção assim, porque mas é tão simples fazer isso. Mas no final das contas, se melhora o meu desempenho e é simples, tanto melhor. Provavelmente quem tem bastante tempo aí
Vamos ver se a gente concorda. Para o desempenho esportivo, o que mais vale são as coisas simples. Muitas vezes a gente começa a fazer uma análise de quantas vezes determinado jogador fez tal ação em relação a... Calma, vamos com as coisas mais básicas. A gente está fazendo o básico bem feito? A gente está tomando boas decisões? Se é o tempo do jogo que a sua defesa passa em campo é determinante para desempenho e você identifica isso, você tem como fazer o seu ataque ficar mais tempo no jogo? Não necessariamente que ele vai ser mais efetivo, mas ele ficando mais tempo no jogo, ele deixa a sua defesa mais descansada. Pode ser tão simples quanto isso. Ou não. Esse é o ponto. Cabe para a equipe de vocês. Se vocês não tiverem bons corredores, tá, eu quero ter mais tempo, vou correr mais, mas eu nunca ganho jarda, nunca consigo um first down. Acabou. Não existe. Acaba aí. Uma outra diferença é, se você tem 35 jogadores na sideline, se uma das unidades fica muito tempo em campo, ela vai quebrar. Se você tem 70, tem uma troca, você pode remediar isso trocando, fazendo mais trocas. Perfeito. E aí é muito legal para quem fala aqui na frente. A resposta vai ser sempre: depende. Depende do seu time, depende da qualidade dos seus jogadores, depende de qual é o seu principal ponto forte, de o que você não pode deixar de jeito nenhum dentro do campo. Ah, eu tenho um time especial terrível. Vamos pensar. O que a gente faz para evitar que eles entrem no campo? Só que aí é um problema que a gente vai ter que resolver com as outras peças. Então, é muito fácil e divertido até para mim. Qualquer coisa que vocês perguntarem diretamente, eu vou falar, depende. E aí a gente começa a discutir a respeito para tentar achar algumas alternativas. Boa, falamos aqui que basicamente, só para trazer aqui para vocês... chegamos a um consenso, beleza. Jogadores de futebol durante o jogo vão correr 10 km mais ou menos 2. Nunca mais, nunca menos do que isso. Pronto, acabou, não dá mais, não faz mais sentido eu ficar analisando isso. Agora faz sentido eu começar a colocar algumas coisas dentro desse jogo, dentro dessa brincadeira de análise. Mas esse é um estudo que eu gosto bastante, claro, eu gosto da preparação física, ainda com futebol, porque no final das contas tem muita gente trabalhando com futebol e aí a gente acaba tendo muito trabalho com futebol. É só por isso que eu estou apresentando isso aqui, tá? Isso é importante. Tem um teste, ioiô teste, vocês conhecem? Ótimo, eu ouvi uns... Nossa, esse conhece e deve já ter feito. É um teste de resistência, que é para chegar ao seu máximo. E aí eles fizeram uma correlação e identificaram que, basicamente, quem tem o melhor ioiô, ou seja, quem tem melhor resistência num teste de campo, corre mais em alta intensidade. Beleza, agora eu já sei que eu tenho um teste legal, que eu posso controlar mais ou menos como que é a condição física dos meus jogadores. Legal, comecei a colocar mais informações. E aí, de novo, só que a gente ainda está falando basicamente da parte de preparação física, né? A gente está falando basicamente de pontos que a gente vai fazer no treino, mas que não necessariamente tem envolvimento da parte técnica. Mas, ao mesmo tempo... Esse é legal, vou trazer algumas coisas de rugby também, porque eu tenho bastante contato. E é algo que, para o treino, se a gente consegue fazer algo que me ajude no jogo, é bom. E ponto. Qualquer tipo de análise, qualquer tipo de intervenção que eu consiga colocar no meu treino e que me dê resposta para o jogo, isso é legal. Vamos só tomar cuidado para não colocar tanta coisa assim, porque senão a gente não vai ter mão para resolver e aí fica tudo sem ponta, não resolve de forma alguma. Boa, o que foi feito aqui nesse trabalho? O que eu acho muito legal porque são coisas simples. Eu adoro coisas simples, então vamos sempre pensar a respeito. No rugby, assim como o futebol, e aí a gente pode fazer as nossas adaptações para o futebol americano, eu tenho uma forma que chama de jogos reduzidos. Então o que eles fizeram? Vamos fazer jogo reduzido em campo pequeno e em campo grande. Vamos fazer jogo reduzido com 4 contra 4, 6 contra 6, 8 contra 8. E vamos ver o que dá de preparação física, porque chega um momento em que
talvez para vocês também vale a pena pensar. Eu não quero mais ficar perdendo tempo só com preparação física se eu consigo colocar a preparação física junto com a preparação técnica. E por isso que eu trouxe essa discussão de se vocês sabem o tempo que fica o time de vocês no campo, o número de snaps. Porque se vocês trouxerem lógicas do jogo dentro do treino técnico, principalmente do que eu conversei com alguns que muitas vezes têm pouco tempo com esses jogadores, se eu fico fazendo só a preparação física, eu não ensino eles o jogo, não ensino a técnica para eles, eu não ensino a forma como eles devem jogar contra determinado adversário. Então, sempre que a gente conseguir trazer um pouco disso de preparação física, e principalmente, aí eu não trouxe trabalhos, mas basicamente, parte de resistência, a gente sempre vai separar força, velocidade e resistência quando a gente falar sobre isso, mas principalmente a parte de resistência. Se eu consigo não fazer ele ficar correndo que nem um maluco e fazer já o treino dentro do jogo, excelente. Já estou gastando menos tempo em coisas isoladas. Trago uma lógica um pouco mais integrada para o meu treino. Então isso é importante. Falado isso, qual que é a lógica os resultados que eles tiveram? Basicamente, que vocês conseguem imaginar, tenho mais espaço, corro mais. Tenho menos gente, logo tenho menos espaço, corro mais. Então, eu tenho maior distância percorrida, tenho maior distância percorrida em alta intensidade. Só que, muito importante, se a gente coloca muita gente no campo e eu dou pouco espaço, eu não vou conseguir sprints. E para alguns atletas, os sprints são determinantes para o desempenho. Então, qual que é a lógica que a gente tem aqui? Pô, eu tenho mais campo, eu tenho menos jogadores, eu tenho mais estímulo, principalmente quando a gente vai falar de capacidade aeróbia, e muito entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, mas não vamos entrar no mérito. Basicamente, resistência específica do jogo, especial do jogo. Então, beleza, tenho uma informação legal. Mas eu tenho outra também. Se eu estou dentro do jogo, muitas vezes eu não consigo ter sprint. O que isso quer dizer? Pô, legal, vou treinar algo perto do jogo, eu consigo condicionar esse cara, essa menina, para eles irem bem na resistência. Mas se eu quero que eles corram mais rápido, não vai adiantar ficar só no joguinho. Vamos ter que treinar por fora. Vai ter que treinar força, vai ter que treinar velocidade, e é isso. Dentro do jogo a gente não vai ter estímulo para isso. Para a lógica de vocês conseguem acelerar o jogo ou frear o jogo dentro do treino de vocês para ter maior resistência ou menor resistência? Vocês conseguem visualizar isso na mão de vocês? Isso é determinante, senão a gente não consegue andar. Funciona para vocês? Estou acelerando o jogo, quero que tenha mais corrida, quero que pense um pouco menos e corra um pouco a mais. Funciona? Dá para fazer? Esse é o ponto central. Ah, não, esse treino que eu quero agora é técnico. Ele precisa guardar bem a técnica, ele precisa guardar bem as rotas. Beleza. Saiba que, nesse momento, condicionamento está fora. Mas não é problema, é o seu objetivo. O ponto central é, qual é o objetivo do seu treino? Em algum momento, vocês vão precisar colocar isso. De acelerar o jogo. Por quê? Se você não fizer isso dentro do treino, qual a chance deles fazerem isso bem quando você está atrás no placar e o relógio está acabando? Cai, né? Então, esse é um ponto que a gente também vai falar um pouquinho para frente, mas trazer lógicas do jogo e de algo que eu quero que aconteça no jogo para o meu treino é a melhor forma dele conseguir replicar isso no jogo. Faz sentido? Estamos bem? Estamos andando bem por enquanto? Boa. E aí, ao longo do tempo, a gente tem, como eu falei, né, já chegamos a uma lógica de que, ok, futebol, corremos 10 quilômetros. E é isso. Só que aí a gente começa a trazer algumas lógicas um pouco mais legais, assim. Tipo, cair do primeiro para o segundo tempo. E aí para o time de vocês também cabe.
Ah, o meu time fadigou. Ah, não aguentou o segundo tempo. Mas que dado que você está olhando para falar isso? Para falar que o seu jogador não está aguentando o jogo? Por quê? Porque em muitos momentos, o que vai determinar o quanto o atleta vai correr, o número de snaps, é o jogo. Se eu estou em um momento em que um time está querendo queimar relógio e demora sempre os 40 segundos, vai ficar muito tempo lá, dentro do campo, só que sem nenhuma ação. Totalmente diferente de tô atrás no placar, relógio acabando e eu preciso acelerar no huddle o tempo inteiro. Então esse é um ponto bem importante, que aí eu só estou trazendo essa lógica porque no futebol foi visto. Ah tá, cai a distância percorrida do primeiro para o segundo tempo. Mas aí eles viram que cai 186 metros em 10 quilômetros, 5 em cada tempo, cai 186, 3,5%. É fadiga isso? Será que é fadiga? Eu tendo a discordar. Principalmente porque a lógica do jogo, em geral, o segundo tempo, o que acontece? Muitos jogos já estão resolvidos. Vou ficar correndo que nem um maluco pra quê? Tá 3-0 lá. Jogo. Acabou. Então, importante é sempre considerar os pontos de análise e os comparativos, mas o quanto o jogo está determinando que isso aconteça? Para qualquer variável. Aqui a gente está usando a variável distância percorrida, mas pode ser para qualquer uma. Qualquer uma. Passes certos. Caiu do primeiro para o segundo tempo. Tá, beleza. No primeiro tempo, 6 passes. No segundo tempo, 40 passes. Olha, caiu. Ainda bem. Esse é o ponto. Pode determinar a alteração do resultado final. Como ambiente. Tentei dar esse exemplo. Faz sentido? Se eu dei 6 passes, eu acertei 5. No primeiro tempo. No segundo tempo eu dei 40, eu acertei 30. Vou olhar o percentual, nossa, caiu. Mas ainda acertei 30 passes. Porque eu precisei passar mais. Porque o jogo me obrigou a isso. Então, independentemente de variável, o ponto é, vamos fazer comparativo? É sempre bom. Vamos comparar. Mas, vamos considerar o que o jogo traz. Bom, aqui só para mostrar, ficou um pouquinho, ver se dá para entender. Mas a lógica é mais ou menos o que a gente tinha falado. O que acontece durante o jogo? Ah, cai. Beleza, cai. Mas cai por quê? Porque uma das explicações lógicas. Porque ao longo do tempo, no final do jogo principalmente, a bola em jogo é menor. Então, se a bola fica mais fora do jogo, eu corro menos. Pronto, expliquei por um fator ambiental, como bem ressaltado, o porquê que isso aconteceu. Tenho nada de fadiga aqui, eu tenho um jogo que é diferente do outro. E simples, bem simples. Boa. A partir de determinado momento, a parte de análise de desempenho só focada na, entre aspas, preparação física, começou a, como a gente acabou de mostrar, ficar um pouco... Tá, legal, eu sei que 10 quilômetros. A gente consegue preparar o atleta para isso, não tem problema. Vamos começar a colocar algumas coisas a mais. Algumas coisas mais do jogo dentro dessas análises. E aí surge a análise notacional, que é o que a gente falou, são os scouts. A análise quantitativa em si. Por muito tempo e ainda hoje, quando a gente vai falar de análise de jogo, análise de desempenho, e aqui bem importante, tá? O pessoal do grupo principalmente, e quem trabalha bastante com análise, muitas vezes não gosta do termo análise de vídeo. Só para provocar um pouquinho vocês, porque em determinado momento, quem faz análise fala, nossa, análise de vídeo, você quer o quê? Que eu fale que o vídeo tá bom ou tá ruim? Que deveria estar mais longe ou mais perto? Eu estou olhando para o jogo que está ali naquele vídeo. E essa é a análise que importa, de fato. Então, só para provocar, só para a gente ter uma discussão que não é necessária, mas que vale a pena, às vezes, pela reflexão, a análise que a gente quer é a análise de desempenho, é a análise de jogo, não a análise de vídeo. Mas voltando.
ainda assim hoje é um dos principais métodos para fazer análise. Por quê? Porque é a quantificação de algo que acontece no jogo e me traz informação importante sobre o que acontece no jogo. Basicamente, frequência de ações técnico-táticas. Vamos lá. A gente estava falando lá da questão de desempenho físico, né? Primeiro versus segundo tempo. E aí a gente começa a falar sobre número de chutes a gol, número de cabeçadas, número de cruzamentos. De novo, o futebol acaba sendo o que eu trago para vocês, porque no desenvolvimento da história foi ali que muita coisa foi sendo feita. E aí a gente identifica que no final das contas não tem variação do primeiro para o segundo tempo nas questões técnicas. Caiu a questão do distância percorrida, mas variável técnica segue igual. Então o jogo segue igual. Não me importa se ele corre 200, 300 metros a menos, se ele continua fazendo as mesmas ações. Para mim o jogo está igual. Segue. E aí tem um comparativo que é muito legal, que aí a gente vai começar a trazer uma lógica de comparativo entre os com maior sucesso e menor sucesso, porque aqui a gente começa a ter uma discussão legal. Agora a gente tem uma discussão muito legal. O que faz ganhar ou perder? Aí fica muito legal. Por quê? Porque a gente vê que, nesse caso, distância percorrida não é determinante. Como assim? Corre igual. O time que ganha, o time que perde. Os 5 primeiros da tabela, os 5 últimos da tabela, corre igual. Não importa. Mas o que importa então? Número de dribles, número de chutes e número de chutes a gol. Faz sentido? Não? Para o que a gente tem aqui, o principal é aquelas questões que são mais envolvidas com o desempenho e principalmente que a gente vai chamar de score, que é, nesse caso do futebol, o gol, pontuação. Esse é o principal do jogo, é o que determina, é a tarefa principal do jogo. Quem consegue mais isso, consegue ganhar. Parece simples, mas é sempre legal quando a gente tem essa informação como informação que a gente consegue pegar. A principal tarefa do jogo é pontuar. Quem pontua mais, ou quem tenta pontuar mais, consegue criar situações para pontuar, ganha. Faz sentido? Simples, não? Razoavelmente simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa disso para, de fato, dar o foco no que é importante para o jogo. E aí, um ponto importante é, além dessas variáveis que a gente vai falar de score, como que é criado isso? Então, faz diferença o número de envolvimentos com a bola, o número de passes com sucesso. Então, ter maior possibilidade de criar uma situação de pontuação é importante. Que é algo que, conversando com alguns de vocês, é legal ter mais tempo de posse do que menos tempo de posse. Porque eu tenho mais chance de pontuar. E pontuar é o que determina a vitória e derrota. Sempre assim? Não. Mas a gente joga dentro de uma lógica de como a gente deveria pensar o jogo. Então, análise notacional, o que é isso? Basicamente, análise e avaliação técnica, análise e avaliação tática. Esse é o principal. E aí depois, para alguns casos, a gente vai fazer a análise do movimento, para ver se um passe está conseguindo completar ou não, porque tem um movimento que é muito ruim, se ele tem um movimento muito bom e que consegue chegar em uma distância maior. Aí a gente começa a entender um pouco mais a partir da análise do movimento. E a partir daí a gente precisa, como a gente tinha falado, desenvolver uma base de dados. Por quê? Se eu faço isso uma vez, não é um padrão. Se eu faço isso muitas vezes, eu começo a identificar um padrão. Eu começo a ver mais ou menos como determinado jogador se comporta, como determinada equipe se comporta. É a partir de dados e de uma quantidade razoável de dados que a gente começa a identificar os padrões de movimento, os padrões de ataque, os padrões de defesa. E aí sim a gente faz o uso para o treino.
Se eu sei qual é o padrão do meu time e esse padrão não me agrada, eu uso o treino para modificá-lo. Se eu sei... muito obrigado. Se eu sei qual é o padrão do meu adversário, eu vou preparar a minha equipe para jogar contra esse adversário. Rapidinho. Boa. Então a lógica é ter uma forma muito objetiva de registrar eventos, mas assim, isso é muito importante porque no fim das contas, muitas vezes, inclusive olhando a NFL, assistindo bastante a NFL, registrar eventos que são importantes para a gente. Porque se a gente for registrar o mesmo número de eventos que a NFL registra, a gente precisa de muita gente analisando o jogo. O que é determinante para mim? O que é determinante para o meu time? Vamos olhar isso, por favor. Não tente olhar tudo de uma vez. Principalmente se isso não for importante para o seu treino. Que é o que a gente tinha falado antes. Isso é importante para o meu time? Isso é importante para mim? Vai determinar o meu treino? Se não, não olha. Não gasta o seu tempo com isso. Você vai ficar acumulando dado e não vai responder nada. Dado por dado não responde nada. A gente precisa fazer análise. Tem que ser consistente e reprodutível. Isso é muito importante porque se eu olhar um jogo e falar que foi um drop, isso é muito legal porque aconteceu quando eu estava assistindo. Vocês devem ter reparado já que eu gosto bastante do Baltimore. Boa. E, rapidinho. E quando perdeu, eu falei, ok, mas com tantos drops a gente vai ficar muito difícil de passar. Aí um amigo meu falou, não, mas o passe foi ruim. Se isso acontece dentro do meu time, aí complica. Se eu falo que é drop, o meu auxiliar fala que não é drop, é um passe ruim, como é que no final das contas a gente vai olhar para isso e vai... O que a gente vai treinar? Se eu falo que é drop, eu vou treinar a recepção. Se eu falo que é um passe ruim, eu vou treinar passe. E agora? Treina os dois, beleza, mas... Pode ser o adversário que é bom, pode ser. Gostei do boné, boa. Mas é uma brincadeira, mas que isso vale muito a pena vocês conversarem dentro da comissão de vocês. Vocês estão olhando para a mesma coisa e analisando a mesma coisa? O que é drop para você? É drop para o seu auxiliar? É drop para quem está trabalhando com determinado atleta que você está trabalhando? Porque senão não adianta. A gente vai ter inconsistência. Vamos treinar tudo. Porque a lógica, alguém falou, tem que treinar os dois. Concordo. A gente tem que treinar tudo no jogo. Mas a gente não vai ter tanto tempo assim de treino. Então a gente precisa dos fatores principais, dos pontos centrais para a gente treinar. E focar porque a gente quer ganhar com o mínimo possível. Lógica do esporte. Treina o mínimo possível, melhora o máximo possível. Nesse caso você tem todo o setor errando a mesma coisa. Todos os árbitros a receberem passes estão dropando a bola. Não é algo individual. Perfeito. Já está te apontando mais ou menos uma direção. Isso é excelente. Eu já sei de quem cobrar. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa vai olhar para mim e vai falar, vou treinar o quê? Mas não necessariamente seja falha do quarterback. Por exemplo, quando a gente trouxe o médico para o Brasil lá em meados de 2010, os whites brasileiros não conseguiam receber o passe dele. Teve que haver uma adaptação, tanto dele quanto dos whites, no meio termo. Mas nesse caso já estava apontando. Se nenhum white está pegando e a mecânica do cara não é ruim, porque ele jogou na seleção americana, Brasil e Estados Unidos. Sim. Achar um equilíbrio. Perfeito. Mas esse é o principal da análise. E saber isso é fundamental. Porque senão eu não sei o que eu tenho que treinar. Você ia falar alguma coisa? Eu vou fazer, por exemplo, Claro. É mais ou menos o que já está sendo discutido, né? É como e o que é importante para a minha análise, para a coleta de dados. É o mais importante identificar, como você falou aí. Se eu for pegar tudo, eu vou acabar não conseguindo fazer por uma questão de equipe, tamanho de equipe, inclusive. Claro. Como definir esses pontos? Boa. Essa resposta eu já dei antes. Depende. O que é importante para você e para o seu time? Quais são as fortalezas e os pontos fracos do seu time? No final das contas como você vai gastar o seu tempo de treino.
o que é importante para você? O que está acontecendo no seu jogo? Muitas vezes a gente vai acabar fazendo uma análise um pouco mais profunda em jogos que são mais importantes. Mas a gente precisa do principal ali, senão a gente não tem direcionamento de treino. Então, vai ser sempre, depende. Para você, o que é importante? É passe? Dá para fazer o caminho contrário? Eu sei que é mais proveitoso fazer a pergunta certa para ir atrás da resposta correta com gastar menos tempo na coleta de dados. Mas dá para fazer assim, eu coleto todos os dados e percebo que um jogador ou uma tendência é melhor, e aí eu tento forçar essa tendência porque os números estão mostrando. Me responde você. Eu não sei, eu acho que daria certo, mas... Qual que é o principal problema disso? E aí, para vocês que... Além... Eu posso dar um spoiler, eu vou abordar esse cientista. Vou mudar esse caminho. Daqui a uma hora. Boa. Obrigado. Então, segura que a gente vai falar um pouco disso e o Mochila vai responder certeiramente disso. Oi? Claro. Claro. E por isso que eu falei aqui primeiro. Toda a comissão tem que estar direcionada para o mesmo lado. Senão, aí não adianta. Se eu estou falando como head coach que tem que treinar uma coisa, meu coordenador não treina, a gente compete dentro do treino, a gente vai estar dando direções diferentes para o atleta. Aí ele não vai fazer nada. Então, isso é fundamental. Considerando de início que a gente vai todo mundo fazer a mesma análise e trabalhar no mesmo sentido. Senão, nada disso faz sentido, nem treinar, inclusive. E aí esse é o ponto que a gente falou. Tem que dar o feedback, que foi o começo. Beleza. A gente já sabe o que vai analisar, tem os resultados, analisa, feedback. Aí sim, vamos quantificar e vamos qualificar. Já sei que é o meu quarterback que tem um passe muito forte para os meus recebedores, eu preciso melhorar um pouquinho a recepção e preciso exigir um pouco menos deles, porque eles não têm condições de receber esse passe especificamente. Então é um ponto muito importante que aí sim direciona todo o treino. Se eu sei disso, eu direciono meu treino para isso. E aí eu vou ter melhora em algo que é determinante para o jogo. Aumenta a chance de eu ganhar. Filtrar também as informações que a gente está usando para levantar isso. Por exemplo, o pessoal valoriza demais narração, né? No caso, os narradores falavam que eram drops. Aconteceu um caso comigo, eu estava numa final de campeonato, eu vencendo o jogo, eu perguntei para o juiz, quantos timeouts eles ainda têm? Ele falou 2. Aí, e eu buscando touchdown, quando assisti o jogo em casa, apareceu que eles não tinham mais nenhum timeout, e o narrador, ele é louco, ele está tentando pontuar mais, ele não está respeitando o adversário. Quer dizer, não era aquilo que estava acontecendo. Eu perguntei pro juiz, ele me deu informação errada. Quando a gente for pegar, seu time corre demais. Aí você vai olhar para não, eu corro 25% do tempo. Mas se eu não analisar e só pegar essa informação, ela acaba poluindo, né, os dados. Perfeito. Isso a gente está avançando, boa que a gente já colocou, mas a gente vai começar a olhar e sim, a gente pode pegar todas as estatísticas do mundo. Se a gente não souber interpretar e não souber fazer uma boa análise, não adianta nada. O que vai adiantar? Para o narrador falar que foi a primeira vez desde o início da era Super Bowl que teve um passe aos 4 minutos e 33 segundos do terceiro tempo que teve pelo menos 30 jardas. Muito legal. Para narração, excelente. Para diversão, excelente. Para o meu time, vai fazer diferença? Não. Então pronto. Passa, vamos para o próximo. Não vamos gastar tempo com isso. Boa. Já estão me acelerando, eu falo demais, parece. Mas vamos chegar. Então, basicamente, vou trazer algumas lógicas aqui rápidas da análise notacional e a gente já entra no que vai ajudar o Mochila na próxima palestra. Então, de novo, o feedback vai sempre depender do processo da análise. Eu posso ter todos os dados. Depende do que eu olhar. Eu posso ter todos os dados de todas as estatísticas. Se eu não olhar o que é importante para mim e passar isso para o meu atleta e treinar isso, não adianta nada.
Então, vamos falar um pouco sobre tecnologia, que hoje ajuda muito. Então, hoje a gente consegue, inclusive, ver a jogada anterior, logo que eu saio do campo. Isso me ajuda muito nessa análise notacional. Eu sei o que aconteceu e eu vejo o que aconteceu. Oi? Pode falar. Esse aqui? Ok. Não para todos, mas a tecnologia está chegando. E ela... a gente não vai... Isso é um ponto importante. A gente não vai necessariamente chegar na NFL. Não vai. Com a minha equipe de rugby, eu não vou chegar no Super Rugby. Não sei quem acompanha, mas é uma das principais competições que tem. Mas se a lógica for similar e se ela me trouxer coisas importantes para o meu treino e para o meu desempenho, é o mais importante do que ter a tecnologia. A tecnologia muitas vezes vai até me atrapalhar, porque eu vou olhar tantos dados, vou olhar tanta coisa, que eu vou me perder. Tá, eu preciso de o que é importante, eu preciso saber o que vai fazer minha equipe ganhar. Esse é um ponto bem, bem importante. E aí essas informações vão ajudar a gente no treino e na competição. Boa. E aí evoluiu tanto essa questão de análise notacional e scout, que a gente chegou em determinado ponto que foi... Esse aqui é um artigo de rugby, mas que no basquete foi a mesma coisa. Olha, eu sei o que diferencia vencedores e perdedores. Nesse caso, pontuar mais. Uau! Pontuar mais faz ganhar. E aí eu comecei a olhar e... ok, tem algumas coisas que são importantes. Eu não posso perder a posse de bola. Que bom. No meu caso do rugby é quebrar a linha, porque é contínuo. Então é conseguir fazer um passe atrás da linha de defesa. Seria mais ou menos o equivalente. Isso é importante, diferencia vencedores e perdedores. E conseguir taclear o meu adversário. De novo. Uau! Eu tenho que pontuar mais, eu tenho que conseguir passar pela defesa e não posso deixar o ataque passar pela minha defesa. Uau! Excelente! Só que aí a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda e ver que no fim das contas mesmo, na análise estatística, o que faz diferença? Pontuação. Isso é determinante para ganhar o jogo, pontuar. Pronto, acabou. Como assim acabou? Acabou a lógica da análise notacional, né? Porque, legal, eu tenho coisas que são importantes aqui. Isso é bem importante. Volta aqui para mim. Isso é importante. O que eu estou falando é, a análise notacional, ela é importante, ela vai direcionar muito do meu treino. Mas, se eu ficar só nela, eu corro o risco de olhar para os meus atletas e falar, a gente tem que pontuar mais. Acho que não vai ser muito convincente naquilo que a gente estava falando na arte de convencer o atleta. Ele vai olhar e vai falar, tá, legal. E agora? Como que a gente caminha? Como que a gente anda? Agora é arte. Agora a gente precisa, então, qual que é a lógica? Começar a olhar de uma forma diferente para o jogo. Continuar fazendo isso. Não estou falando que é ruim fazer análise notacional. O ponto é, a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de profundidade para isso. Por quê? Porque basicamente a partir da análise notacional a gente vai conseguir responder 4 perguntas. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quem fez isso? Quando? Como aconteceu? Por que aconteceu determinado evento? Aí que a gente não vai conseguir a partir da análise notacional. Aí que a gente vai precisar entrar um pouquinho na análise, entrar um pouquinho em explicar de fato o que aconteceu para que essa ação virasse um TD. Legal, eu sei que foi um TD há 5 minutos, saí do meu campo defensivo 40 jardas, eu sei que teve um passe do QB para o wide receiver. Beleza. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Essa é a lógica que vai fazer com que a gente olhe diferente para o jogo. E vai explicar um pouco melhor para o atleta
o que ele tem que fazer. Porque senão a gente só fala para ele, você tem que pontuar, você tem que taclear. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de profundidade. Aqui, eu vou precisar da atenção de vocês, porque a gente vai entrar em alguns conceitos que não necessariamente a gente já viu. E perguntem. Se tiver dúvida, pergunte. Porque é um pouquinho mais chato mesmo. Então, vamos lá. Vamos agora analisar, ao invés de só o que aconteceu, os padrões. O que seria isso? A gente começa a falar de estados coordenativos funcionais. Começou a ficar meio chato. Mas basicamente é descrever e analisar os padrões que acontecem durante o jogo. Tá, então agora a gente começa a ver não só o que aconteceu, mas por que aconteceu ao longo do tempo. E a gente vai um pouco para além das formações. Então, tudo bem. Qual é o seu principal... Quando você está nas 20, o seu principal ataque, o que você mais gosta de usar? Não precisa falar o seu. Quem fala um que não precisa ser o seu? Não, um que não precisa ser o seu, mas algo legal que você gosta de usar. Não precisa ser na Red Zone, não está filmado. Um que você gosta. Um ataque que você gosta, uma formação que você gosta. Beleza, spread. De que forma eu vou montar a minha defesa para defender um spread? Depende de o que vocês gostam e, de novo, da fortaleza do time de vocês. Então a gente precisa começar a identificar os padrões do meu time, do que acontece e por que eu tomo essa decisão. Tá, pode falar. Eu vou observar os padrões do meu time ou do time adversário para poder fazer uma tipo de decisão? Excelente pergunta. O que você acha? Depende. Muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir. Sempre é fácil, esse é o bom. Para mim é fácil, depende. É isso. Vai depender, claro. Sempre, agora brincadeiras à parte. Aqui a gente vai começar a identificar e falar sobre padrões de interação. Então sim, eu dependo da defesa para tomar a decisão do meu ataque. No final das contas, eu não combino com a defesa o que eles vão fazer para eu poder ocupar o espaço que eles vão deixar. A mesma coisa, o contrário. É muito legal a gente fazer as nossas jogadas, mas falta combinar com a defesa. Que, inclusive, vai tentar fazer com que a gente não consiga ocupar os espaços e receber a bola. Esse é o ponto central. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Depende sempre, mas agora, não. Eu vou olhar sempre a interação. Se eu não olhar a interação, eu volto para a nossa notacional. Eu preciso olhar, de fato, a interação. Vamos lá, então. Qual que é a lógica aqui? Então, a gente estava falando que a análise notacional é muito boa, mas ela acaba perdendo um pouco de informação. E o jogo ele precisa de um pouco mais porque tem muita interação. Tá, então eu preciso de algo que me ajude a entender o jogo para a partir daí eu analisar o jogo. Então, isso aqui a gente acabou de falar, obrigado, já vai trazendo, que é muito importante as interações que a gente tem. Porque no fim das contas, o que vai depender de eu receber a bola ou não é se tem alguém junto comigo. Essa interação é determinante. E aí agora a gente começa a falar, como que eu faço para ganhar um espaço? Por que eu ganhei ou não um espaço suficiente para receber a bola? Agora a gente começa a olhar basicamente a interação. E aí a gente traz umas teorias que não usei nenhuma droga legal para poder falar disso aqui, mas vamos lá. Isso precisa de um tanto de atenção. É uma lógica de teoria dos sistemas dinâmicos. Tá. Sistemas dinâmicos, beleza. Sistemas complexos, não lineares. Beleza, estamos bem. Auto-organização e delimitação. O que você está falando? A lógica é a seguinte. O jogo é um negócio meio caótico. Só que a gente já tem teorias muito boas e que já tem algum tempo que ajudam a explicar e entender um pouco essas coisas que são meio caóticas, tipo o jogo.
E agora que fica muito legal. Tá, que teorias são essas? Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é a rotatória. Por quê? É um evento social que é caótico, tem umas regras que delimitam mais ou menos, mas é caótico. Eu tenho o carro vindo de todo lado e eu não quero bater, ninguém quer bater. Logo, eu preciso me adaptar ao ambiente e às pessoas e aos carros que tem nesse ambiente para eu não bater. Tá, mas e o jogo? O jogo é basicamente os carros. Eu tenho vários carros o tempo inteiro buscando uns se bater. Ao contrário, a lógica é exatamente oposta. Se bater por um lado e não ser batido por outro. Meu ataque está querendo pontuar, eu estou querendo não tomar uma porrada. A defesa não quer deixar pontuar, então ela quer dar porrada. Então a lógica é meio similar. E por isso que essas teorias elas ajudam um pouco a entender o jogo. Ajudam um pouco a discutir sobre o jogo e olhar para o jogo de uma forma um pouco mais complexa. Vamos andar. Aqui a lógica é que tem o que a gente chama de graus de liberdade. Tá, o que é isso? No jogo, em geral, eu vou ter um número fechado de pessoas, eu vou ter um ambiente razoavelmente fechado, um campo delimitado, regras que eu tenho que cumprir, mas ali dentro eu tenho um monte de jogador que pode fazer qualquer coisa dentro dessas regras. Por isso que eles são, pra gente, os graus de liberdade. Eles estão livres para fazer qualquer coisa que seja dentro da regra, mas se ele quiser correr para o outro lado, ele pode. Não importa. Esse é o ponto da teoria que ajuda a gente a explicar e olhar um pouquinho mais para o jogo. Vamos andar um pouco. Essa é uma lógica de estados atratores, tá? Mas o que seria mais ou menos estados atratores? Não tem uma regra de o que tem que acontecer em cada momento. Mas tem uma lógica do jogo que acaba se configurando. Por quê? Porque eu sempre tenho uma linha, alguns tentando defender, alguns tentando atacar. Então a lógica do jogo ela vai ser meio similar. O defensor vai tentar sempre ficar perto do atacante, porque eu não quero que ele receba a bola. O atacante vai sempre tentar ficar o mais longe possível do defensor, porque ele quer receber a bola. Então eu tenho uma lógica de estados atratores. Tá, então eles estão sempre, como a gente pode chamar, a gente tem as interações dentro do meu time, de cooperação, e com o time adversário, de oposição. Sempre eu vou ter a defesa querendo manter a estrutura que existe já, e sempre eu vou ter o ataque querendo quebrar a estrutura que a gente tem aqui. Essa é a lógica, e a análise ela começa a ser feita um pouco mais dentro do tênis, de esportes de raquete. Por quê? Porque eu começo a ter essa interação, mas eu tenho 1 contra 1. É um pouco mais simples de analisar 1 contra 1 do que 11 contra 11. Então, beleza. O que acontece? E aqui é um pouco viagem, mas vamos que dá para entender razoável. O que eles fizeram de análise? Eles olharam o T, todo mundo já viu uma quadra de tênis, né? Beleza, eles olharam o T ali, de onde tem que ser feito o saque, e eles viram que sempre tem, esse aqui é um indivíduo, esse é outro indivíduo. Eles sempre tentam se aproximar e sair. Por quê? Basicamente porque o atacante está me movimentando. Quando é minha vez, eu quero movimentar o meu adversário. Porque se ele ficar parado, ele vai estar mais estável, ele vai conseguir dar uma porrada mais forte. A lógica é a mesma para a gente. Eu sempre vou querer movimentar o meu defensor, e o meu defensor vai sempre querer que eu fique parado. Então, esse é um ponto que a gente já começa a identificar de que aquela estrutura, aquela lógica faz algum sentido. Beleza, eu já consigo identificar o que é o ataque e o que é a defesa. Esse é o ponto que a gente já falou, então a gente tem um fluxo e uma interação constante e eu sempre vou reagir ao meu adversário, seja em ataque, seja em defesa. O bom é que pra gente, quando a gente fala de futebol americano, em geral a gente já tem uma lógica pré-programada. Mas a lógica se mantém. Eu tenho algumas tentativas que já são pré-programadas de descolar do defensor. É isso, não? O que vocês fazem quando vocês estão atacando?
Quero descolar meu atacante do meu defensor. Quero deixar todo mundo o mais longe possível de quem está com a bola na mão. Faz sentido? Mas eu tenho muita gente tentando deixar o mais próximo possível. Sempre a gente vai ter essa lógica, sempre a gente vai brincar com isso. Vai ter informação que eu vou identificar o que o atacante fez e vou responder. Ele vai identificar o que eu fiz e responder também. Beleza? Então a lógica é a mesma de ataque e defesa do que, voltando para o que a gente tinha falado, a nossa rotatória. Aqui a gente já adiantei um pouco para vocês a questão dos graus de liberdade. Então, vamos passar. Calma aí que deu uma travada. Boa, voltou. Boa. E aqui eu vou trazer um exemplo do basquete, porque normalmente é um pouco mais fácil. Todo mundo já assistiu o basquete em algum momento? Por que eu trago o basquete como exemplo? Porque, em geral, eu tenho um marcador e um defensor sempre de frente um para o outro e sempre um contra um acontece, principalmente para gente que assiste bastante NBA. Então, a lógica é exatamente essa, e é exatamente a da rotatória. Então, eu vou ter sempre graus de liberdade e o que a gente vai chamar depois de díade. O que é díade? É interação entre dois. E no basquete isso fica muito claro. Eu vou ter, em geral, um atacante e um defensor de frente um para o outro. E aí o que eu faço? Eu tento perturbar, eu tento tirar essa sincronia que a gente normalmente tem, atrapalhando o defensor direto da bola. Então, um dos exemplos que a gente vai ver depois, daqui a pouquinho, é sobre o pick and roll. Basicamente, eu tenho um atacante, que não é o da bola, tentando atrapalhar o defensor em relação ao que ele normalmente faz. E aí a gente vai pensar na seguinte forma, e com esses graus. Eu tenho sempre uma simetria, um padrão, uma estabilidade ou um ritmo. Esse é um problema da nossa área, que às vezes a gente coloca muitas coisas para definir a mesma. Mas é o que a gente estava falando. Eu tenho uma simetria. Eu tenho um contra um em 5 lugares diferentes. Dentro da lógica do basquete. Tragam essa lógica do basquete que a gente vai usá-la agora. A gente vai tentar mudar essa simetria. Vou colocar alguém para atrapalhar o defensor direto da bola. Se eu conseguir ganhar o espaço, eu tenho o que a gente chama de perturbação. Nesse caso o atacante que está com a bola conseguiu descolar do seu defensor direto. O que a gente quer quando a gente está atacando no futebol americano? Descolar o atacante do seu defensor direto. Ou não? Sim ou não? Eu preciso que vocês venham comigo porque começa a viajar um pouco e aqui a gente acaba se perdendo. Uma das coisas é isso, não? Boa. Então, beleza. Por que eu falo isso? Porque, em geral, sempre que eu consigo descolar, o que a defesa vai tentar fazer? Colar. Então é isso, eu tenho que aproveitar esse momento em que eu consegui um espaço. Esse é o ponto central do que a gente quer. Ganhar o espaço, aproveitar o espaço que a gente ganha. Então aqui, vamos dar o play. Solta o play. Vamos tentar sempre manter nessa lógica. Tem um cara com bola, ficou um pouco lento? Tem um cara com bola e que ele vai sempre conseguir um espaço a partir do que o ataque gera. O ataque gera uma perturbação na defesa, tem um evento crítico, a partir do evento crítico eu consegui a pontuação. Que é o que eu quero, pontuar. Sempre na lógica de pontuar. E eu sempre vou buscar alternativas para que isso aconteça. E aí aqui a gente começa a responder como aconteceu isso. Nesse caso, é mais fácil. E por isso que eu usei esse caso. Como aconteceu essa perturbação? Isso que a gente está chamando de perturbação. Como aconteceu? É isso. Com outro atacante, fechando o espaço, consegui ganhar um pouco de tempo. Com esse pouco de tempo, aproveitei. Beleza. Já sei como que eu consegui isso.
E esse é o ponto que a gente vai começar a olhar para os nossos jogos. E como que eu consegui ganhar esse espaço? Como que a minha defesa não conseguiu se manter colada? Vamos andar um pouquinho, que aí a gente vai para os sistemas dinâmicos. Basicamente aqui tem pontos que vão ajudar a responder o como e porquê. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai pensando junto. Acho que esse aqui vai ser mais tranquilo para a gente pensar. A gente vai ter restrições, isso que a gente chama de restrições, que são basicamente orgânicas, que são estruturais ou funcionais. Basicamente meu atleta, ele é rápido, meu atleta é forte, meu atleta é alto, meu atleta é baixo. Isso é uma restrição que ele tem, e eu não vou conseguir mudar muito isso. Tem uma outra restrição que ele tem, que é quanto ele está ansioso para jogar nesse momento. Esses são pontos que vocês visualizam que muda o jogo de um atleta? Boa. Outro ponto, o ambiente. A gente está jogando em casa ou fora de casa? A gente está jogando a menos 10 ou a 40 graus? É determinante para vocês? Boa. E outro é a de tarefa. Por exemplo, eu posso ter um ótimo passador que passa até 10 jardas. Não consegue 20. É uma restrição da tarefa de passar dele. Ele não consegue. Isso a gente também vai responder. Como foi o passe dele? Por que que ele tomou essa decisão? Por que que ele fez o passe curto? Porque ele não consegue fazer o passe longo. E aí eu, defensor, identificando isso, se eu sei que esse passador não passa mais que 10 jardas, por que que eu vou defender mais que 10 jardas? Faz sentido isso? Vamos pensar em exemplos então. Basicamente estruturais. Eu trouxe aí um comparativo que eu gosto bastante. Você tem a expectativa do Brady fazer a mesma coisa que o Jackson? A mesma coisa? Boa, polêmica, é isso. É isso que eu quero. Eu gosto de deixar vocês discutirem exatamente por isso. Vamos lá. Eu sou coordenador defensivo. Eu vou jogar contra um e vou jogar contra outro. Eu vou armar a mesma defesa? Esse é o ponto central. Por que que vocês não vão armar da mesma forma? Porque eles jogam diferente. Então a gente começa aqui a responder. Como que um joga, como que um consegue sucesso e como que outro consegue sucesso? Por que o Brady é muito bom? Por que que o Jackson é muito bom? Faz sentido? Eu consigo pensar em lógicas estruturais que me dão vantagem como ataque, por exemplo? Pensa aí, uma lógica de ataque. O que é uma lógica estrutural? Alguma coisa de estatura, de peso, de velocidade que te dá vantagem no seu ataque. Você tem um wide receiver muito grande? Seria bom ter? Por que seria bom ter? Por quê? Uma simples. Por que é bom ter? Passe alto. Beleza. Agora eu começo a olhar para o jogo. Ah, beleza, eu tive uma recepção. Por que eu tive essa recepção? Ah, porque o cara era muito maior do que o defensor direto dele. Agora eu começo a analisar não só o passe, mas por que deu certo esse passe? Aqui eu começo a trazer uma lógica de o que eu vou treinar para esse atleta. Porque esse atleta tem fortalezas que são importantes. E é isso que eu vou treinar. Isso aqui para mim é um exemplo muito claro sempre no basquete. Fazer o primeiro chute do jogo ou fazer um chute faltando 1 segundo e meio faz diferença? Pensa nos seus atletas. Você tem um atleta que você fala, para esse vai ser o último passe. Tem ou não? Se dá certo ou se não dá certo, é importante a gente ter isso em mente. Por que deu certo? Porque ele é meu melhor recebedor. Por que deu errado? Porque todo mundo sabe que eu vou passar para ele. Nunca fizeram uma trick em que o seu melhor recebedor chamou 2 ou 3 e outro recebeu? Se não, faça.
aqui, desculpa a brincadeira, mas é exatamente por isso. Se você está a 12 jardas de fazer o TD, desculpa, 7 aqui, né? Você vai fazer a mesma jogada do que se você estivesse na sua 7? Então, na hora de fazer a nossa análise notacional, a gente vai jogar lá na estatística. Olha, eu fiz tal jogada, consegui um passe de 7 jardas. Qual é a importância de acontecer um passe de 7 jardas aqui, um passe de 7 jardas na linha de 50? Se tiver na jarda 1 para ganhar o Super Bowl. Por exemplo. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é... Gente, o ponto central é exatamente esse. Mas como a gente acabou de falar, quantos defensores não estavam esperando o Lynch? Faz o seu sentido. É difícil para mim falar. Mas tem lá a sua lógica não correr com essa bola. Só não passa para onde ele iria. Aí faz muito menos sentido. Beleza? Aqui esse é o ponto da gente começar a entender um pouco mais do que passe completo e incompleto. O que e por quê? O que a gente está considerando? Vamos fazer o TD ou vamos fazer um first down? É diferente. E aí a nossa jogada, o nosso jogador, qual é? Como a gente tinha falado aqui em cima. Fadiga e ansiedade. Você não tem um jogador que ele não vai segurar de jeito nenhum a bola quando ele está lá dentro? Tem risada rolando. Sempre tem. Então é importante a gente considerar esses fatores. Como e por quê? Por que ele não segura? Porque ali ele... Desculpa. Não posso falar assim, dessa forma. Alguém pode se sentir atingido, mas o ponto é esse. Então, para várias jogadas eu posso fazer muitas jardas com ele. Aqui, desculpa, a bola não vai para você. E a tarefa, isso é importante. A nossa tarefa principal vai ser sempre pontuar. Ponto. Só que aí a gente começa a destrinchar. Um passe com um pouco mais de pressão não vai ser diferente de um passe com 0 pressão? E aí, se eu tô com uns... Já mostrou. Excelente. Mas considerem isso na análise. Tá. Nessa aqui ele pode ter acertado. E aí você vai considerar que é a mesma coisa que um passe em que ele tinha 5 metros de distância do primeiro defensor e fez um passe tranquilo para alguém que estava livre. A gente vai considerar a mesma coisa? É isso. É isso. É o ambiente. Então, são fatores que a gente vai considerar quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda. E aí, no final das contas, estatística para tudo isso, ou a gente começa a identificar o que acontece, como acontece, por que acontece, e a gente tem uma definição um pouco melhor de como é o nosso atleta. Se estatisticamente ele, a pressão ou não, a porcentagem de passe completo for a mesma, vale a pena não dar a pressão? Estatisticamente. Depende. Obrigado. Depende. Qual é o tipo de pressão? Como ele saiu dessa pressão? Por que ele saiu dessa pressão? Se eu fizer exatamente a mesma coisa, tentando resultado diferente, aí não faz sentido. Mas, se ele tem o mesmo percentual, pode ser que em pressões diferentes, ele conseguiu ou não sair dessa pressão. A questão da tomada de decisão. Claro. Que essa estatística vai me ajudar nessa tomada de decisão. Eu estou interpretando essa estatística de passar fora ou não do pocket, de pressão ou não. Essa Não, perfeito. O meu trabalho nesse momento é te dar mais trabalho, que é analise mais a fundo. A sua pergunta faz todo sentido, tem toda a lógica. Mas como que eu vou dar pressão nele? E pode ser que no fim das contas eu não dê pressão. Pode ser que eu chegue a essa conclusão.
Ah, eu dei pressão de lado, eu dei pressão na direita, eu dei pressão na esquerda, por dentro. Não mudou nada. Eu vou colocar mais gente lá pra quê? Vou defender aqui. Mas aí, uma pergunta. A abordagem baseada em restrição não deveria ser a premissa número 1 para você definir qual é o plano do teu plano de trabalho, o teu plano de jogo? Ou seja, ela é a condição essencial de você começar a trabalhar a análise. Porque você colocou diversos fatores que invariavelmente vão ocorrer. Perfeito. Isso para mim é muito importante. Não deveria ser a base da pirâmide de trabalho quando você vai fazer a análise? Rapidinho, rapaziada. Só pra gente pegar. Para mim faz todo sentido e é por isso que eu tô falando assim com vocês. Essa lógica para mim, se a gente não considerar dentro da nossa estatística, dentro da nossa análise, a gente vai deixar o número muito frio. E aí vai ser um número que eu vou tomar decisão e eu posso tomar decisão de forma equivocada dentro do jogo. Então, sim, isso aqui a gente deveria considerar. Não, eu não sim ou sim? Estou falando especificamente da tarefa, eu estou falando o fato de que você vai ter restrição, independente do exemplo, o tempo inteiro. Sim. Então, que ela deveria ser o cerne da tua análise para você começar o plano de trabalho. Faz todo sentido. A gente precisa considerar fatores do ambiente, fatores individuais e fatores de interação. Esse que é o ponto que eu estou tentando trazer aqui para vocês. A gente tem análise notacional que é importante e aí agora a gente precisa trazer essa análise notacional cada vez mais para a realidade. O que acontece dentro do jogo e o que é importante para o meu atleta para ele melhorar. Estou acabando, juro. Boa, e uma outra lógica é a que a gente tinha falado sobre o sistema de díades. De tudo que está escrito aqui, o ponto é, eu vou sempre regular o que está acontecendo. A defesa tentando travar, o ataque tentando mudar o que acontece, o que tem na frente. E aí eu vou ter muitas interações, e aqui sempre vou ter interação com o meu atacante do lado, sempre vou ter interação com o meu defensor direto. E aí eu vou tentar, de diversas formas, fazer com que o ataque tenha espaço e a defesa vai tentar com que não tenha espaço o ataque. Basicamente essa é a lógica. Então, vamos passar por isso para a gente mostrar, por exemplo, restritores do ambiente. Aqui a gente estava indo muito bem com os exemplos do futebol americano. Então, eu vou passar por esses que eram do futsal, mas basicamente para trazer uma lógica para vocês que na tomada de decisão eu vou ter a interação com o meu defensor direto. A lógica é, ele está na minha rota, ele está no meu caminho para fazer o TD? Então que ele está? A gente está correndo no mesmo sentido? Ou a gente está correndo em sentidos opostos? Isso tudo vai influenciar na hora de eu ter sucesso ou não na minha ação. Vou passar por aqui porque os exemplos do futebol americano foram muito mais legais do que esses do futsal. E aí, eu vou passar um pouquinho, desculpa, mas só porque isso aqui vai ser divertido para mim e para vocês. Não sei se vocês lembram. Vai, play. Mas aqui a gente tem um confronto direto que é consideravelmente importante. Antonio Brown e Wade. E aí, aqui a gente tem exatamente essa lógica. 1 contra 1. O mais simples da nossa análise, considerando o defensor e o atacante, quais são as opções que ele tem, como que ele vai conseguir sair do defensor ou não, e muitas vezes. Tá? Então, algumas estratégias que ele vai adotar para conseguir se descolar do defensor direto. E em alguns momentos, muitos nesse caso, o defensor vai conseguir manter o que a gente vai chamar de simetria, de padrão. Aqui ele está sempre sofrendo para se descolar do defensor. É legal que eu coloco o vídeo e todo mundo abre um sorriso, né? Isso é bom. Vou ter que passar um pouco mais rápido, não vamos conseguir assistir até o fim, mas tem um TD, beleza? Então ele em algum momento consegue se descolar, mas a lógica é essa. Gente, finalizando então. Por fim, o que eu posso falar é que eu dei mais trabalho para vocês do que vocês já tinham.
Então, coloquei mais fatores de análise, mais fatores que são importantes para o jogo, que vocês muito provavelmente consideram. Mas a lógica é, isso sempre vai estar dentro da minha análise. Se não tiver dentro da minha análise, eu vou correr o risco de olhar para uma estatística que não me responde o que eu quero que ela responda. Esse é o ponto principal, que a gente tem sistemas que são interativos e eu não vou combinar com a defesa o tempo inteiro. E eu não vou combinar com o ataque o tempo inteiro. Então eu preciso saber os padrões que eles usam e tentar quebrar esses padrões. Essa que é a lógica que a gente andou hoje. E eu queria muito que vocês, principalmente, refletissem um pouco a respeito dessas teorias que parecem um pouco meio viagem, mas que ajudam a gente a discutir o treino, discutir o jogo. E acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Que vocês refletissem um pouco a respeito e pensassem muito em como vocês vão construir o treino de vocês para que vocês consigam um maior sucesso. Esse é o ponto central. Espero que eu gostei muito da interação com vocês, espero que a gente consiga andar nesse sentido e que vocês tenham mais possibilidade aí de refletir e discutir a esse respeito para montar o treino de vocês. Muito obrigado, gente. Fiquem à vontade para mandar e-mail, ligar, fiquem muito à vontade, eu gosto muito de falar com vocês e sempre vou estar à disposição de vocês. Valeu.